Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Rogamos e imploramos a Ti que Tu venhas com toda a liberdade falar ao nosso coração, de um modo vivo, de um modo irrefutável, que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento de cada um de nós, para que de modo nenhum saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos ser visitados, tocados e restaurados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós ontem ouvimos uma palavra trazida pelo nosso irmão, pastor Abraão Henrique, falando sobre a necessidade da conversão, da mudança de rota, do voltar-se para Deus com inteireza de coração. Ele trouxe uma palavra no livro do profético de Joel, capítulo 2, onde o profeta conclama o povo de Deus, o povo que já estava acostumado a ouvir a palavra, a voltar-se para o Senhor. E no mesmo espírito da palavra de ontem, eu queria trazer uma palavra desta vez, trazida através dos lábios do apóstolo Paulo, falando a respeito de um viver que agrada ao Senhor. O viver que agrada ao Senhor é o viver daquele que verdadeiramente tem se voltado para Deus, ou seja, tem se convertido, tem feito uma mudança na rota da sua vida. A mensagem do Evangelho, ela é cristocêntrica. Se Jesus ele não for o centro da sua vida, se não for para Jesus que você se converta, se não for para Jesus que você volte de todo o coração, de nada adianta as idas e vindas na igreja, como foi falado ontem. Amém? O texto lido é uma oração intercessora do apóstolo Paulo pelos cristãos da igreja de Colossos. E a gente sabe que essa epístola, ela é uma encíclica, ela é uma carta circular, que não foi enviada apenas à igreja de Colosso, mas ela foi enviada a todas as igrejas. E é uma carta que também foi enviada a nós, é extremamente contemporânea, porque apresenta Jesus como cabeça da igreja, e nunca foi tão oportuno trazer essa mensagem, fazer com que o povo de Deus se volte para o primeiro amor, se volte para o Cristo, se volte na busca da presença viva de Jesus, entronizando-o no centro absoluto de sua vida. Essa epístola ela foi escrita para confrontar as heresias daquela época, muito parecidas com as de hoje,
sobretudo a questão do culto aos anjos que se prestava naqueles dias. E Paulo então se levanta, e eu acho muito curioso a postura do apóstolo nesta epístola, especialmente, porque ele não foi bater boca com aqueles falsos mestres, ele não foi participar de debates a respeito daquelas coisas que estavam sendo apregoadas naqueles dias. Não, ele limitou-se a chamar a atenção dos seus leitores, nesta carta, para a pessoa do Cristo. E é isso que nós precisamos fazer nesses dias. Cremos firmemente na proximidade da segunda vinda de Cristo, sobretudo quando nós olhamos para os acontecimentos à nossa volta, sob esta perspectiva: Jesus realmente está às portas. Nunca se viu tanta loucura, tantos escândalos envolvendo aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Por isso é importante falar da genuína conversão, falar do verdadeiro novo nascimento. E se nós nascemos de novo da água e do Espírito, somos verdadeiramente novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Essa semana eu ouvi uma notícia num desses sites cristãos que falam trazem notícias de uma maneira geral do mundo cristão. E o site dava conta de um acontecimento, de um fato que ocorreu no ABC, em São Paulo, no ABC Paulista. No prédio, uma família se queixou de uma outra família chamada cristã, por causa dos cultos muito barulhentos que aconteciam até determinada hora, isso num prédio residencial. E a família que estava no andar de cima, no apartamento de cima, queixou-se ao síndico, porque já tinha pedido não sei quantas vezes para eles baixarem um pouco o volume, mas não tinha jeito, as coisas continuavam do mesmo jeito, falta de sabedoria. E o síndico foi tomar providência, reclamar aquela família. E o que eles fizeram? Subiram à casa do vizinho, no andar de cima, e espancaram aquele homem. Espancaram aquele homem de uma maneira terrível. Aquele homem saiu dali muito machucado e tal e tal. Olha, pessoas chamadas pelo nome de Jesus. Atitudes embasadas numa postura xiita fez com que aquelas pessoas esquecessem os princípios cristãos e fizessem uma barbaridade daquelas. E isso a mídia adora. Isso vai servir de pano de fundo para notícias sem fim, nunca mais termina. Nós precisamos acordar para isso, nós precisamos nos voltar para Jesus. Ontem o pastor falou muito na necessidade do amor uns pelos outros. E é muito mais difícil praticar o amor com aqueles que estão lá fora, que não conhecem Jesus, que não experimentaram a graça redentora do Senhor. E essa graça, ela é manifesta através de nós. Então, queridos, que possamos clamar ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, mas que nós possamos clamar também por um grande avivamento, por um grande despertamento espiritual nas igrejas cristãs. E esse despertamento tem que começar nos lares. Falta unidade nos lares. E essa falta de unidade tem se refletido na igreja do Senhor, que o povo do Senhor acorde para um viver de modo digno do agrado do Senhor, nosso Deus e Pai. Cada um dará contas de si a Deus. Que nós possamos
nos colocar à mercê do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração, se há em nós caminhos maus, que o Senhor nos reconduza ao caminho eterno, que o Senhor nos faça voltar para Ele em espírito e em verdade. Amém? Então a oração do apóstolo Paulo aponta para algumas ações que devem ser contínuas e que nos levarão a um viver agradável ao Senhor. Ele deseja que seus leitores vivam, em primeiro lugar, pensando e agindo com a sabedoria do alto. Tem faltado sabedoria ao povo de Deus. Fala-se muito, ouve-se pouco. O povo de Deus precisa aprender a ouvir, sobretudo as mulheres de Deus. Vamos aprender a ouvir. Vamos aprender a ouvir, a meditar naquilo que ouvimos, a mastigar aquilo que ouvimos, a ruminar aquilo que ouvimos e só então, se preciso, falar. O texto eu li no início, na linguagem revista e atualizada. Vou ler os versículos da Nova Versão Internacional. Versículo 9 diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Pleno conhecimento de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Não dá para dissociar essas coisas. Oremos por isso, clamemos por isso. Diga: Senhor, me dá sabedoria para agir nas situações. Me faz atinar com o caminho dos teus preceitos, como disse o salmista no Salmo 119, para que eu possa meditar nas tuas maravilhas. Não se apresse em dar a sua opinião. Se aquiete. Fique calado. Converse com o Senhor. Nada substitui aquele falar ao nosso Pai que vem em secreto. Eu tenho dito isso aqui muitas vezes. Fale ao seu Pai que vem em secreto. Não se exponha desnecessariamente. Use de sabedoria, mas a sabedoria do alto. Quando nós agimos assim, nós começamos a compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Possivelmente, se aquela família de São Paulo tivesse orado, aproveitado aquele momento, aquela reunião de oração, aquele culto onde eles estavam reunidos, se eles baixassem um pouco o som e eles tivessem orado pela família de cima, quem sabe se aquela família não teria se encontrado com Jesus, quem sabe se aquela família não teria se convertido. Quando nós oramos, nós não precisamos gritar, porque o Senhor não é surdo. Quando nós recebemos as notícias do campo missionário, as notícias da igreja perseguida, há lugares na terra em que os louvores são cochichados. E Deus recebe. E aquele povo é abençoado. O profeta Elias, ele procurou a presença de Deus, procurou no redemoinho, procurou no vento impetuoso, mas a presença de Deus foi manifesta através de uma brisa suave, de um cicio suave, e nós muitas vezes saímos feito malucos atrás de barulhos. Sabedoria. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa vontade é manifesta através de uma mente transformada pelo poder vivo da palavra de Deus.
submetam-se ao poder vivo dessa palavra, deixe que o Espírito de Deus faça a lavagem regeneradora nos seus corações, para que vocês possam experimentar isso, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões, nós resolvemos determinadas coisas que são boas e são agradáveis aos nossos olhos, mas faltou o terceiro adjetivo: essas coisas não são perfeitas, porque acarretam grandes e malévolas consequências para nós. Para vir de Deus tem que ser bom, tem que ser perfeito e tem que ser agradável. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer de um modo contínuo é agir com sabedoria do alto, pensar e agir com sabedoria do alto. E é interessante que esse culto das quintas-feiras tem se transformado quase num culto essencialmente para mulheres, de mulheres para Deus, que são as edificadoras dos seus lares. E nós precisamos aprender a construir dentro dos nossos lares, em nome de Jesus. Segunda coisa, Paulo deseja que seus leitores vivam crescendo em frutificação em toda boa obra e conhecimento de Deus. Olha o conhecimento de Deus, até para a obra do Senhor precisamos de conhecimento de Deus. Versículo 10, na linguagem da NVI, diz o seguinte: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Para quantas pessoas você testemunhou acerca de Jesus no dia de hoje? Quantas pessoas você orou no dia de hoje? Como tem sido o seu testemunho dentro da sua casa, na sua vizinhança, no meio da sua parentela, no seu ambiente de trabalho? Como tem sido? Quais frutos você tem dado para o Senhor, para louvor da sua glória? Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 16, também na linguagem da NVI, diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha a revelação desse versículo. Frutifique e que o seu fruto permaneça, para que tudo que você pedir ao Pai, Ele lhe conceda, em nome de Jesus. Que coisa tremenda! Muitas vezes nós ouvimos tantas histórias, tantas coisas. O coração de um pastor, ele não aguenta, ele não vai muito longe, porque a carga é muito pesada. Mas o Senhor é aquele que coloca o nosso coração nas suas mãos e segundo o seu querer Ele o inclina. Mas são tantas coisas pesadas que nós escutamos, que muitas vezes eu fico pensando: Deus, o que é que essa pessoa tem ouvido, o que é que essa pessoa tem aproveitado da palavra de Deus? Quanto da palavra, dessa água que limpa, dessa água que dessedenta, tem verdadeiramente entrado naquele coração? Busca o Senhor com sabedoria e frutifique para toda boa obra. Põe a mão no arado de Deus. E muitas vezes a gente tem a ilusão de que fazer a obra do Senhor é subir aqui e ministrar a palavra, é ter um cargo, é ter um ministério oficial dentro da igreja. Não, a igreja precisa acontecer, precisa funcionar fora dos portões. É lá fora que as coisas acontecem, é na beira do caminho que as coisas estão acontecendo, que as pessoas precisam ser tocadas, visitadas, encontradas, alcançadas com a sua instrumentalidade.
Então se deixe usar pelo Espírito de Deus, e grandes coisas Ele fará através de você e também na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro lugar, a terceira ação contínua que Paulo deseja que seus leitores vivam é buscando fortalecimento, perseverança, paciência com alegria. Versículo 11 diz o seguinte: e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. Fortalecimento no Senhor, com todo o poder. Precisamos dessa força de Deus, em nome de Jesus. Precisamos da perseverança. Precisamos da longanimidade para vencer as intempéries e as dificuldades da vida. Nunca se viu tanto servo de Deus passando por desertos abrasadores, passando por estreitos. Agora eu estava conversando antes do culto com uma irmã querida de oração, e ela me falava de quantas pessoas conhecem que estão vivendo momentos extremamente difíceis. Por que isso? E muitos dizem assim: eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não tenho mais nem como orar, eu estou cansado, eu quero morrer. Para com isso. Arregaça as mangas em nome de Jesus e não desiste, persevera, confia em Deus, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Tudo que o adversário está desejando é que você desista. Mas o Senhor diz para você hoje: olha, se fortaleça em mim, persevere, tenha paciência, tenha longanimidade, que a vitória virá em nome de Jesus. Amém. Mas o Senhor deseja que nós façamos isso, não com a tromba desse tamanho, mas com a alegria do Espírito no nosso coração, porque a palavra do Senhor nos informa que na presença do Senhor há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente. Nunca se viu tanto crente triste difamando o seu Senhor. Aqui nesse Efésios 3,16, Paulo diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Nós precisamos sim ser fortalecidos com o sobrenatural de Deus. Nós precisamos ser visitados por Ele de modo especial, como disse o pastor ontem à noite, tanto ordinariamente como extraordinariamente. Nós precisamos dessas visitações do Senhor, para que Ele nos visite, nos fortaleça. Mas isso precisa que nós busquemos confiantemente, esperemos confiantemente, como o salmista no Salmo 40. Efésios 6,10, Paulo diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aí vem a questão da alegria. Romanos 12,12, Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Nós precisamos aprender a fazer isso. É um exercício. Nós precisamos exercitar a piedade, e fazemos isso na força que o Senhor supre. Filipenses 4,4, Paulo ainda diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. E Paulo, ao escrever essas palavras, ele estava preso. Filipenses é uma das cartas da prisão. 1 Tessalonicenses 5,16, ele diz: alegrai-vos sempre. Ouviram? Alegrai-vos sempre. E finalmente, Paulo deseja que seus leitores vivam demonstrando sempre gratidão ao Senhor por tudo.
graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como é que eu vou dar graças em tudo? Ele não disse dar graças por tudo, mas em tudo, em toda situação. Comece a render graças ao Senhor. Deus, eu não estou entendendo nada. Está difícil demais para eu entender a situação. Estou me sentindo acuado, estou me sentindo oprimido, estou me sentindo violado. Mas eu vou começar a agradecer, porque eu sei que tu tens um grande propósito para essa situação e que grandes coisas o Senhor fará nessa situação, porque na vida de um servo de Deus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Versículo 12 do texto lido que nós estamos estudando nessa tarde diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Colossenses 3,15, Paulo diz ainda, eu queria estimulá-las, sobretudo, a lerem toda a carta aos Filipenses. É curtinha, são 4 capítulos, dá para você ler rapidinho. Leia meditando, faça anotações daquilo que o Espírito ministrar ao seu coração. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O que é que nós aprendemos aqui? O que nos pode levar a um viver de modo digno do agrado do Senhor? Vou fazer um resumo. Buscando a sabedoria e o entendimento espiritual, frutificando para Deus em toda boa obra, buscando fortalecimento nele, perseverança e paciência no Senhor, preservando a alegria do Espírito em nosso coração e conservando sempre um coração grato ao Senhor. Tem faltado alegria e tem faltado gratidão no nosso meio. E quando isso falta combustível para uma vida espiritual em plenitude. Que o Senhor possa ministrar a sua palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos nos dividir para orarmos umas pelas outras.